Aos irmãos da classe, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Espero que tenham todos passado uma semana em paz, guardados pelo Senhor, em paz com as suas famílias, protegidos pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. A nossa lição de hoje, ela continua no capítulo 2 de Apocalipse, onde fala sobre as cartas às igrejas, considerando hoje 4 igrejas. A igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo e em Tiatira. As 7 igrejas receberam as cartas vindo do Senhor para elas. Essas cartas respondiam aos anseios daquelas igrejas e mostram as características de ser uma igreja no mundo, tais como suas necessidades, suas fraquezas, pecados, sua coragem, sua fidelidade ao Senhor Jesus. O leitor não pode esquecer que a mensagem do Apocalipse foi diretamente para as igrejas da Ásia Menor que experimentavam a perseguição nos dias de Domiciano, imperador de Roma, que perseguiam por serem cristãos. Na verdade, essas 7 igrejas foram listadas para que elas servissem de referência para todas as igrejas da sua época e em toda a história. Nas cartas, Jesus revela seu poder sobre essas igrejas, sua presença constante, sua vigilância e sua proteção sobre ela. Apocalipse 1, 13 a 16. Para que essas igrejas entendessem a sua atuação e resposta às suas ansiedades e expectativas, Jesus manifesta seu juízo ao mundo e ele manifestou a sua igreja. Apocalipse 1 ao 3 e no capítulo 4, verso 4 a 22, ele diz: Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. Por isso podemos afirmar que Jesus mostrou o seu julgamento às igrejas antes de mostrá-lo ao mundo. A carta à igreja em Éfeso, Jesus destaca que ela recebeu elogios por sua firmeza, perseverança, mas foi advertido também devido à fraca prática do amor. Para a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta afirmando seu poder sobre as igrejas. Ele advertiu a igreja para rever suas obras, arrepender-se e voltar-se ao primeiro amor. Isso era necessário para resgatar a essência do amor na igreja. A igreja dos Efésios estava como muitas igrejas hoje. Defende o que creem, seus membros trabalham arduamente, cumprem bem o seu ministério, mas muitos estão desconectados da prática da vida piedosa e do exercício do amor a Deus e a seus irmãos. E o amor é a marca do discípulo verdadeiro. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei também vós ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O apelo que Jesus fez à igreja dos Efésios é o mesmo que ele faz à igreja hoje. Arrepende-te e volta às obras que praticava no princípio. Muitos hoje perderam o brilho nos olhos, perderam o amor, perderam a essência de uma vida se colocando no lugar do outro. E nós precisamos urgentemente resgatar isso no nosso viver de cada dia. Todos nós temos ajustes a ser feito. E eu creio que se buscarmos nos arrepender e voltar às obras do princípio, certamente seremos agraciados pelo Senhor. A igreja em Esmirna, Jesus mostra só elogios, porque sua fidelidade suportou a perseguição, mantendo-se fiel ao Senhor Jesus. Warren Wieber diz que a palavra Esmirna vem de mirra, uma erva amarga. Então, o nome da cidade é bem apropriado para a igreja que estava enfrentando perseguição. Para Esmirna, Jesus se apresenta como eterno e poderoso para vencer a morte. Igreja irrepreensível é aquela que, independente da condição material, é rica por causa da sua força espiritual, para suportar as pressões que surgem de fora e se esforçar a manter-se fiel ao Senhor, ao seu propósito de serviço cristão no mundo. A carta a Esmirna deixa claro que a perseguição e os ataques no mundo ímpio estariam presentes durante a existência da igreja. A menção da tribulação durante 10 dias significa um curto período, mas completo, que está sob o controle do Senhor.
fiéis, dependentes do Senhor Jesus Cristo. Isso é que nós precisamos ser no mundo de hoje. Reavaliar cada momento do nosso viver, demonstrando a nossa fidelidade ao Senhor. A carta em Pérgamo, Jesus mostra que aos olhos dos outros, Pérgamo era perfeita e invencível, porém o Senhor sabia que estava corrompida por dentro, porque alguns dos seus membros estavam seguindo as doutrinas erradas e a igreja os tolerava. A palavra Pérgamo, que significa casada, a igreja precisava lembrar-se do seu compromisso com Jesus Cristo. A igreja é a esposa de Jesus. A igreja em Pérgamo se encontrou numa situação difícil. Por todos os lados, seus vizinhos praticavam idolatria e davam honra aos governantes romanos. Os cristãos abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano, mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja, poluíram a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem o que era imoral. Jesus se apresenta a Pérgamo como juiz, aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ele adverte a igreja quanto à necessidade de ser fiel à doutrina que recebeu do Senhor para a sua prática de vida cristã. Quanto a Tiatira, foi elogiada por suas realizações. Uma igreja operosa, seu amor, sua fidelidade, sua paciência eram notórios, mas toleravam falsos ensinamentos que resultavam em atitudes pecaminosas. Em Tiatira havia uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecer coisas profundas de Satanás. Jesus fala contra a mulher de Tiatira que agia de modo semelhante a Jezabel, rainha em Israel, que era idólatra, imoral e má. Arrastou o povo para a idolatria. Quando não há arrependimento, como foi em Tiatira, sobre os que seguiram a doutrina de Jezabel, Jesus avisa que esta igreja que, se não se arrependerem, serão réus do juízo divino. Tiatira tem as seguintes lições: a igreja deverá ser motivada a perseverar na fé e doutrina, a compartilhar a praticar a palavra em todo o tempo, fazendo tudo com amor. E, se necessário, sempre atuar na direção de resgatar a prática do primeiro amor. A igreja deverá ser consistente em professar a fé no nome de Jesus Cristo, mesmo diante do iminente perigo da perseguição. Em muitos lugares há irmãos passando lutas, prisões, fome, frio, torturas e até a morte, sem contudo negar a fé em Jesus Cristo. A igreja deverá estar pronta para considerar como igreja de Cristo o que não pode tolerar em sua prática de vida cristã. Nunca em sua existência cristã poderá admitir crentes que têm vida de adoração no dia do Senhor e nos demais dias viver conforme sua própria vontade pecaminosa. A igreja não pode permitir esse estilo de vida para não ser achada reprovada pelo Senhor. A igreja deverá estar apta para perceber a importância do aprendizado da palavra e capacitar seus membros a identificar falsos ensinos dentro da comunidade eclesiástica e estar pronta a combater os desvios doutrinários. Ele vê tudo. Jesus caminha com a sua igreja, tem seus poderosos olhos como uma chama de fogo vigiando a igreja. Nada escapa do Senhor Jesus. Que a igreja aprenda o valor de amar e não se deixar ser enganada pelo ativismo e perder o seu primeiro amor. Que o Senhor perceba uma igreja fiel, mesmo que tenha que morrer, mas não nega o nome de Jesus, para que no lugar onde ela está plantada seja reconhecida pelo testemunho dos seus membros como seguidora de Jesus. Esse deve ser o alvo da igreja, servir ao Senhor e mostrar-se fiel até que Ele venha. São algumas questões relacionadas às 4 primeiras igrejas citadas. Na semana que vem consideraremos as outras 3. Mas o ponto importante é de podermos aprofundar nisso, avaliar cada aspecto de cada uma das igrejas e poder fazer um estudo mais profundo de tudo isso quando nós olhamos para essas situações, que somos um povo abençoado por Deus, mas o que nos afasta do Senhor é o nosso próprio pecado. Por isso, que estejamos atentos às orientações dadas por Jesus a essas igrejas, para que realmente possamos, assim como diz Jesus, comer da árvore da vida, estar no paraíso de Deus, agraciados com a misericórdia e com a graça do Senhor.
a todos os irmãos que possam ter uma boa semana e que possam estar debaixo da graça e da direção do Senhor Jesus. Amém.